Alunos, né? Vamos começar agora o nosso novo conteúdo, a parte de polinômios. Começar não, né? Mas é o primeiro vídeo. Eu sei que vocês já pesquisaram um pouquinho o que são os polinômios, né? E tudo mais, mas mesmo assim eu acredito que ainda tenha muitas dúvidas, né? Porque a gente não conversou nada a respeito a isso. Então a gente vai começar hoje, né? A conversar sobre polinômios. Onde ele está? Ele é o capítulo 3 do nosso livro, começa lá na página 57, vai indo, né? Eu já falei da importância desse capítulo, é muito importante. Ele é o começo de algo que vai aí para o resto da sua vida acadêmica, pelo menos, né? Vai no oitavo, no nono, primeiro, segundo e terceiro, e dependendo da área que você escolher, ele vai aí continuar muito. Então, é um conteúdo que é muito interessante prestar atenção, tá? Então, ele está no nosso livro de matemática, né? No capítulo 3. O que são os polinômios? Né? Quem pesquisou viu que polinômios são expressões algébricas, onde tem números e tem letras. Né? Tem aqui vários exemplos de polinômios. Eu coloquei aqui, ó, 3x ao quadrado mais 2y, isso é um polinômio. Tem uma expressão, né, algébrica, com letrinhas e numerozinhos e operações. Né? Outra expressão algébrica, outra aqui, ó, várias. Umas maiores, umas menores, tudo isso são polinômios, tá? Não necessariamente ele tem que ter números e letras, né? Porque se for um monômio, pode ser um monômio de uma letra só, um monômio de um número só, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas a expressão algébrica, né, para ser álgebra, precisa de estar acompanhada de letrinhas, né? Vamos então ver a diferença de expressões algébricas e equações. Porque eu vejo que bastante aluno tem dúvida. Ah, é uma expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? E o que é uma equação? Qual que é a diferença da expressão algébrica e da equação? A expressão algébrica, né? Deixa eu me diminuir aqui. Cadê onde eu estou? Isso. A expressão algébrica, né? Elas são expressões matemáticas, elas têm números, letras e as operações. Ponto. Tá, e a equação? A equação, a diferença da expressão algébrica da equação, a palavra equação vem de igual, ela tem uma igualdade. Né? Se você olhar aqui nesse slide anterior que eu coloquei, ó, são expressões, nada está falando que 3x ao quadrado mais 2y é igual a alguma coisa, não tem um igual a algo. Quando a gente faz equações de primeiro grau, lembra que você resolve que tem x para um lado, que não tem para outro? Aquilo é uma equação porque tem o sinal de igual. Então, a diferença da equação para uma expressão é a igualdade. Se tem igual a algo, algo igual a outra coisa, essa igualdade me dá a ideia de equação. E quando não tem igual, quando só tem os valores ali, as suas contas montadas, isso é só uma expressão, tá? E quando tem letras, expressão algébrica. E se for composta só de número, que vocês iam lá no sexto ano, lembra? Aquilo lá era expressões numéricas, porque não tinha álgebra, não tinha letra ali no meio, né? Era quando vocês amavam matemática, e ainda amam, né? Lógico. Classificação quanto ao número de termos. Então, os polinômios pode ter um termo só, dois termos, três termos ou mais. E dependendo dessa quantidade de termo, ele recebe o nome, né? Quando ele tem um termo só, ele é chamado de monômio. Esse termo pode ser só um número, né? E o sinal dele seja positivo ou negativo. Pode ser uma fração com número, então aqui é número com letras, tá vendo? Mas o que que tem? Eu só tenho uma parte literal e um coeficiente numérico, eu só tenho um númerozinho junto. Quando a letra não tem nenhum sinal entre as letras, não tem nenhuma operação aqui, é uma multiplicação, tá? Então, isso aqui é um monômio. Isso aqui é um monômio de letra com número também. O monômio de só letra, né, que é elevada ao cubo, mas esse elevado pertence à letra, não é um número, não é o coeficiente numérico. Eu tenho aqui outra parte, outro monômio que ele só tem letra. Na verdade, tem um número ali, né? Ele tem um número meio oculto. MN é a mesma coisa de 1MN, tá? Como se tivesse um umzinho ali, né? E aqui eu tenho outro monômio, então aqui eu tenho vários exemplos de monômios. E o binômio? Então, o binômio tem dois termos. E o que que separa um termo de outro? É a operação soma ou subtração. É operação soma ou subtração.
Aqui no monômio, esse menos 12 aqui, ó, eu tenho um sinal de menos, mas esse sinal de menos não é uma operação. Ele está falando que o 12 vale menos 12. Esse sinal de menos aqui também não é uma operação. Ele está falando que o 12 é menos, o 12 é que esse 2/3 é menos 2/3. Ao contrário do binômio. Aqui, ó, esse menos 12 não está fazendo uma outra operação, mais y. Isso é uma soma de um número negativo com y. Então, eu tenho aqui dois termos, binômio. Eu tenho aqui também dois termos, esse monômio junto desse monômio. Então, um binômio. Aqui, outro binômio, dois termos, né? Reparem que a parte literal, quando eu falo em parte literal, são as letras, tá? Quando eu falo em coeficiente numérico, são os números que acompanham. Repare que a parte literal, né, dos monômios que compõem o binômio, né, que o binômio são dois termos, né, como se fossem dois monômios, são diferentes, tá? Ó, x é diferente de x ao cubo y. Então, eu tenho aqui dois monômios, portanto, é um binômio. Aqui, eu tenho outro binômio, né? Eu tenho uma operação de menos aqui, ó. Aqui, eu tenho um binômio, eu tenho aqui uma operação de mais. E aqui, eu tenho um binômio, eu tenho uma operação de mais, é só uma operação para realizar. Então, é binômio. E três, na mesma ideia, o mesmo raciocínio. Só que eu vou ter três termos, então eu tenho três monômios juntos, tá? Com parte literal diferente. Logo, logo vocês vão entender o porquê dessa importância de a parte literal ser diferente, tá? Lá na sexta-feira. Então, aqui eu tenho três monômios, né? Tá vendo aqui? Aí esse sinalzinho de mais, ele tá separando. Deixa eu pegar aqui um negócio. Aqui, esse sinalzinho de mais e esse sinalzinho de mais, ele tá separando meus três termos. Então, eu tenho três termos, é um trinômio. A mesma coisa acontece aqui, tá? Esse aqui e esse aqui, que são as operações, tá? Isso aqui não é uma operação, mas se colocar também não tem nada antes, ó, então não tem nada aqui. Eu tenho aqui 1, 2, 3 monômios, então é um trinômio, ok? O vezes que aparece aqui, quando não tem nada, é vezes. Não separa monômio, tá? Tudo pertence junto. Eu falei, é só a operação de mais ou de menos, só a subtração ou a soma ou subtração. Continuando. Aqui tem o outro trinômio, né? 1, 2, 3 monômios, outro trinômio, outro trinômio. Então, trinômios são três monômios, ok? Com partes literais diferentes. Tá? Pode ver que todos, a parte das letrinhas de cada monômio é diferente. Então, e o polinômio? Então, o monômio, ele é um polinômio, o trinômio é um polinômio, o binômio é um polinômio, e o polinômio é um polinômio. É como se fosse o polígono. O que é polígono? O quadrado é um polígono. O triângulo é um polígono, né? O losango é um polígono. Tudo isso são polígonos, né? E cada um tem uma classificação. A mesma coisa acontece com o polinômio. Tudo é polinômio. O monômio é um polinômio, o trinômio é um polinômio, o binômio é um polinômio, né? Então pode ter um termo, pode ter dois termos, pode ter três termos, quatro termos, cinco termos, quantidade de termo que for. Se tiver um, dois ou três, você consegue classificar o polinômio como monômio, binômio ou trinômio. Mas ele não deixa de ser um polinômio, por estranho, por incrível que pareça, o monômio é um polinômio, tá? Mas com mais de três termos, aí ele só é chamado de polinômio, tá? E o que é o valor numérico, né? A única parte de conta que a gente vai entrar por enquanto, né? A gente vai ver bem aos pouquinhos, bem particionado o conteúdo para não ficar muita coisa. O valor numérico é quando você tem uma expressão algébrica e você recebe valores para você utilizar nas suas variáveis, que são as letrinhas lá. Aí você substitui e faz a operação, você vai ter um resultado. Esse resultado vai ser o valor numérico, tá? Mas o valor para x, o valor para y, o valor para a, para b, seja a letrinha que for, vai ser um valor dado no enunciado, tá? Não é sempre que o valor de x vai seguir aquele valor, não é sempre que o valor de y vai seguir aquele valor. Então, cada enunciado, para cobrar um valor numérico, vai te dar alguma coisa. Então, nesse exemplo de exercício, eu coloquei assim, ó, determine o valor numérico da expressão. Então, tem aqui uma expressão algébrica, né? Porque tem álgebra. Eu tenho aqui uma expressão algébrica
E eu tenho aqui os valores de x e o valor de y. Considere x igual a menos 2 e o valor de y igual a 3. Então, o que você vai fazer? Você vai resolver isso aqui. Só que no lugar do x que está aqui, ó, vai virar um menos 2. Vai fazer uma substituição. E no lugar do 3, que tá, do 3 do y, que está aqui, ele vai ser um 3. Então, aqui não é 3x ao quadrado? Então, é 3 quando não tem operação entre um número e uma letra. Uma letra e uma letra é vezes, tá? Guarda isso na cabecinha de vocês, vezes. Então, aqui é 3 vezes x ao quadrado. No lugar do meu x, eu vou colocar menos 2. Então, vai ficar 3 vezes menos 2 ao quadrado. Continuo, menos 4 vezes x, o valor de x é menos 2, vezes o meu valor de y, que é 3. Só substituir, eu só troquei o valorzinho pelo valor que é dado. Como eu falei, esse valor é dado no enunciado. Então, não vão ser todas as expressões algébricas que x vai valer menos 2 e y vai valer 3. Nessa em específica, o enunciado falou, coloca x valendo menos 2, coloca y valendo 3. Então, para essa expressão numérica com esse valor dado, o valor numérico é esse. Então, a gente resolve agora só fazer a matemática dessa expressão. Primeiras potências, né? Então, vai ficar 3 vezes 4, e eu já fiz aqui a multiplicação, né? Menos com menos faz ficar mais, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Agora eu faço o produto, 3 vezes 4, 12, com 24, 36. Então, para esses valores, né, de x e y, essa expressão algébrica tem o valor numérico igual a 36. Ok? É só isso. Você substitui o valor, lembrando que quando não tem nenhuma operação é vezes, tá? Vezes. Respeita as regrinhas lá, né, da ordem quando você faz expressão numérica. Primeira potência, radicação, aí tem a multiplicação, né, divisão, né, quando tem parênteses, quando tem chave. Respeite todas essas regrinhas, que é só sucesso, não tem como errar. Ok? O que vocês vão fazer, então, agora? Né? A atividade que vocês vão fazer. No livro, nas páginas 59 e 60, tem alguns exercícios. Então, vocês façam do 1 ao 5, ele vai até o 7, eu estou pedindo até o 5. Façam do 1 ao 5 no caderno, claro. Tira a fotinho da resolução e posta para mim lá no Google Classroom, tá? E vai ser atividade de quarta-feira, ok? Aí amanhã, para a turma que tem aula amanhã, hoje a gente conversa um pouquinho nas aulas de hoje, e quem tem aula quinta-feira, conversa um pouquinho na aula de quinta-feira ou na aula de sexta, né? Nessas aulas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Tchauzinho para vocês, eu coloquei aqui, né? Põe tua mão, minha rainha, põe tua mão antes da minha, fazia tempo que eu não rezava essa oração com vocês, então, coloquei aqui. Até mais. Tchau, tchau.